Muito bem, então vamos voltar aqui para os nossos slides que nos guiam, mas não nos prendem. E a gente já viu o esquilo, aqui o nosso círculo, a gente sempre Você se tem que falar coloca... de quem não está aqui. Ah, sim. Pode falar, então. Tem a Rê, Lupitio e a Andrea, que não estão aqui, mas que vocês vão conhecer lá no grupo do WhatsApp. E esse aqui é o nosso círculo da moeda NIT. A gente trabalha nessa estrutura de círculo, né? Não tem uma hierarquia assim de controle nem nada, né? Então aí vocês vão aprender um pouquinho também das nossas experiências com governança. E aí mais para frente vai ficar mais claro como é que funciona. Mas a gente trabalha sempre num nível circular assim. Então vamos falar um pouco sobre o que esperar desse curso, né? Como a gente falou, a gente acredita muito na aprendizagem participativa, ou seja, a gente trocar aqui, né? Ninguém aqui é o dono da verdade. A gente tem aqui uma experiência que a gente seguiu, um conhecimento que a gente está trazendo pelas nossas experiências, mas está todo mundo aprendendo aqui também. A ideia é a gente aprender junto com vocês, assim como vocês aprendem junto com a gente, né? E junto com os colegas também, porque está todo mundo aqui nesse processo, nesse caminho junto, né? A gente só está aqui atuando mais para facilitar esse processo, para ele ser mais divertido, né? Porque um jogo ele precisa de algumas regras, senão não é jogo, fica só uma brincadeira. E a brincadeira ela é legal também, mas ela não tem um objetivo, né? Ela não alcança um objetivo muitas vezes, né? Então, como a gente aqui tem algum objetivo, a gente prefere essa facilitação desse caminho, né? E Então, acessar a inteligência coletiva, né? Também. A gente está abrindo esse espaço, né? Que a gente acredita que a alquimia seja feita nesse espaço que a gente está abrindo. uhum. Então, a gente vai ter esses 4 encontros, que na verdade vocês já estão sabendo que vai ter um 5º encontro, né? A gente deixa um encontro especial no final, que é uma aula bônus, que é o networking, que é um encontro de networking para a gente realmente trocar um pouco mais sobre o que a gente faz, cada um de nós, serviços e ofertas que a gente pode trazer um para os outros, falar dos nossos projetos, do que a gente está precisando, né? Mas, então, cada um desses encontros, esses 4 encontros que a gente vai ter, eles são vivências, são momentos para trocas, né? E o objetivo é a gente sair daqui como uma comunidade. A gente está se integrando nessa comunidade. Então, uma comunidade de design, de criação de moedas complementares e novas economias com o objetivo de acelerar essa transição planetária que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem esses encontros online uma vez por semana, e aí durante a semana vai ter outras oportunidades da gente ver vídeos, filmes, conteúdos, trocar entre a gente, falar nos grupos que a gente tem de interação, né? E aí esses encontros aqui são gravados para vocês poderem depois assistir de novo, compartilhar. A gente acredita muito em conteúdo aberto, né? Então esses conteúdos, os links vão ficar disponíveis. Durante o curso eles são limitados para quem está no curso, mas depois que a gente terminar, a gente vai abrir para todo mundo. Então a gente acredita muito em conteúdo aberto, não no fechamento assim, né? A gente vai estar juntos aqui criando uma moeda aliás, várias, a gente vai criar várias moedas nesse curso, né? Então, uma das moedas que a gente vai usar vai ser uma moeda para trocas entre a gente. Então, a gente vai exercitar isso brincando já com uma moeda, né? E aí, os desafios para casa, esses que a gente vai colocar, as atividades para continuação em casa, vão ajudar a render essas moedas, né? E a gente fala que quem conseguir fazer todos os desafios vai receber uma quantidade de moedas complementares que tem o valor do curso. Então, mesmo quem pagou integral, vai receber o valor inteiro de volta em moedas complementares, para poder trocar, continuar trocando na moeda NIT.
que é a moeda da nossa comunidade, da comunidade da Casa Nietzsche, que está se expandindo agora, né? E então você vai conseguir manter essas moedas e continuar trocando, né? E a ideia é a gente também organizar um grupo de estudos durante a semana. A gente pede para vocês também buscarem se auto-organizar para isso, para conversar sobre as atividades, outras que tem, né? Então, não ficar só restrito ao encontro de domingo, né? Tá? E a gente está disponibilizando uma sala no Zoom para isso. Se Uhum. vocês quiserem se organizar para se encontrar e trocar, mesmo que eu e o Júlio a gente não possa, a gente disponibiliza a sala para vocês. Uhum, isso aí. Então, aí um pouco sobre os acordos, né, Rê? Você quer... Sim. A gente quer pedir para que cheguem no horário, a gente vai começar pontualmente às 16 horas, tá? Porque a gente precisa passar muito conteúdo, né? E, enfim, a gente vai honrar o horário. Pode passar. A gente quer, novamente, o Júlio já falou, mas a gente preza pelos conteúdos abertos, né? Então, vocês vão poder acessar tudo online, compartilhar, e a gente só pede que, se alguém tiver alguma questão, né, com vídeo, para procurar a gente. Se não quiser que compartilhe, se não puder, enfim, para procurar a gente, falar no privado. A gente também convida para essa comunicação autêntica, para a gente trazer experiências pessoais e falar a partir do coração durante os encontros. Praticar a escuta empática, a gente está presente, realmente escutando quem está falando, né? Se abrindo para as diferenças, honrando cada um que esteja aqui, né? Nós temos pessoas que todo esse universo é novo para elas, e temos pessoas que já estão há muito tempo nele. Então, o que a gente está formando aqui é realmente uma comunidade. Então, para que o primeiro passo é respeitar e honrar essas diferenças e aceitar, escutar cada voz, cada fala, cuidar desse espaço de fala. Também o espaço de fala é isso. Se você já falou muito, de repente deixar um pouco de espaço também para as outras pessoas trazerem, né? Então, cuidar do espaço do coletivo aí, né? Uhum. É isso que a gente E já falou. como a gente também tem, o nosso tempo é curto para tanta coisa que a gente quer trazer, a gente pede para que coloquem as perguntas no chat do Zoom. A Simone vai estar colhendo, fazendo a colheita dessas perguntas e comentários para a gente vai ter esse momento para estar colhendo isso. Posso aproveitar já e perguntar, estão perguntando o horário, o dia extra, se é vai ser no mesmo horário de domingo. Mesmo horário. Tá bom. Tem mais alguma pergunta, Simone? Aproveitando. Não, beleza. Mas se tiver, a gente vai tentando responder aqui, ou pelo chat mesmo, ou a gente traz aqui também, se for para todo mundo, né? Então, um pouquinho sobre a temática dos encontros, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os fundamentos da economia, ecologia profunda, né? Teoria de Gaia e um pouco mais de detalhes sobre como funciona o sistema financeiro. O segundo encontro, na semana que vem, é mais focado em moedas complementares, crédito mútuo e confiança, né? A origem das moedas complementares. Então, e aí nesse segundo encontro vai ter uma parte prática onde a gente vai criar a nossa primeira moeda como grupo aqui, né? E no terceiro encontro a gente já fala sobre redes, descentralização
criptomoedas e contratos inteligentes. Então, é um pouco mais focado em criptomoedas, né, redes. O quarto encontro, ele fala sobre créditos de reputação, reconhecimento e fluxonomia, outras formas de ver, como ver a economia de uma forma mais integral. Entender que não é só o valor, né, financeiro que dita a economia. Então, um pouco isso dos 4 encontros. Lógico que a gente vai adaptando um pouco também para as necessidades que as pessoas trazem, pode mudar um pouco o conteúdo, e muito também vai ser do que vocês mesmos vão buscar e trazer, né? Então, a gente acredita muito nisso. Então, hoje, a gente tem um resuminho aqui do que a gente vai falar. Os fundamentos, teoria de Gaia, ecologia profunda, a grande virada e regeneração, aí a história do dinheiro, o sistema financeiro, como funciona, e um pouco mais sobre o que é capital, valor e riqueza. Então, esse é o menu de hoje. E se der tempo, a gente ainda vai criar o nome da nossa moeda. A gente vai fazer uma votação aí para ver. Muito bem. Então, gente, eu não sei se vocês estão com um bloquinho aí do lado para anotar, mas eu queria começar, né, com uma reflexão. Queria que vocês anotassem, a gente vai dar um minutinho para o que vier primeiro na cabeça de vocês com essa pergunta, o que é economia, que vocês anotem nesse papel. A gente vai dar um minutinho para vocês anotarem. E aí a gente vai prosseguir. Acho que já deu, Ju. Então, prosseguindo, queria trazer para vocês... Acho que alguém está com o microfone aberto. Queria pedir aí para vocês olharem e fecharem. Então, eu quero trazer para vocês a origem da palavra economia, né? Eco vem do grego oikos, que quer dizer casa, nomia, administração, né? E ela tem muito a ver com a palavra ecologia, que é o estudo da casa. Então, economia e ecologia, elas têm tudo a ver uma palavra com a outra, né? É o estudo e a administração desses recursos. E a casa, né, a nossa principal casa, né, é nosso próprio corpo. Então, como é que a gente administra, né, os recursos, né, que a gente precisa para sobreviver? O quanto a gente também reconhece esses recursos, cuida deles e administra dentro do nosso lar. E o quanto isso também se reflete fora, no cuidado com o nosso planeta, né? Então, ecologia e economia são energias masculinas e femininas. A economia é uma energia muito feminina, é a energia do cuidado, né? Da nutrição, desses fluxos de troca, das relações de troca, né? Então, quando a gente fala de economia, a gente fala de relação. Pode mudar, Júlia. E aí eu quero trazer para vocês, antes de começar, só dizendo a vocês que alguns assuntos aqui, a gente vai trazer de forma muito superficial, tá? E quem quiser aprofundar nesses assuntos,
entre os cursos a gente pode estar trocando mais, indicando vídeos, livros, tá? Mas assim, para a gente ter um panorama geral, né? E tá equalizando também o grupo, para a gente estar falando uma mesma linguagem, a gente começar a ver, né? Ter uma visão de mundo, né? Dentro desse tema. Então, eu quero trazer para vocês a teoria de Gaia. Esse senhorzinho muito fofo é o James Lovelock. Ele, nos anos 70, ele trabalhava na NASA e ele começou a pesquisar a atmosfera dos planetas Vênus, Marte e Terra. E ele sacou uma coisa muito incrível, assim, que virou essa teoria, né? Essa teoria de Gaia. Ele sacou que a Terra, ela se autorregula. A atmosfera, através da atmosfera, ele percebeu isso, né? Que todos os organismos vivos que estão na Terra, eles promovem essa vida, e a Terra, ela respira. Ela tem essa autorregulação, coisa que os outros planetas não possuem. É como se ela pulsasse, como se ela respirasse. E essa teoria ficou com o nome de teoria de Gaia, né? Por causa da mitologia grega, né? Dessa deusa, essa suprema deusa dos deuses, né? Que é Gaia. E acho que é isso. Pode passar, Ju. E aí eu quero trazer esse outro senhorzinho fofo, que é o Arne Naes. Ele fala da ecologia profunda. Ele era um filósofo e era alpinista também, né? Ele também, nos anos 70, ele trouxe essa visão, né, de que o homem não é o centro do planeta, né? Ele não é o centro de tudo, né? A gente faz parte da natureza, nós somos uma célula de Gaia, né? Tem muito a ver com a teoria de Gaia, né? E essa filosofia, ela virou um movimento muito forte, né? Que vem questionar esse antropocentrismo, né? É uma mudança de olhar para um olhar mais espiritual para tudo que está à nossa volta e para a gente mesmo, né? É como se a gente mudasse esse olhar, tipo, em vez de falar, vamos despoluir esse rio, que esse rio está muito poluído, peraí, eu preciso despoluir os meus rios primeiro. Eu também sou parte desse rio. Como é que eu posso me despoluir? É uma visão de que nós somos a natureza, né? E que a gente se curando, a gente se olhando, né? E se reflorestando, a gente está fazendo já muito pelo nosso planeta. Tem um provérbio chinês que eu gosto muito, né? Que eu sempre falo, que é o seguinte: antes da gente começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. E aí eu quero deixar essa reflexão para a gente, antes de começar a querer mudar fora, como é que a gente pode estar mudando dentro da gente, a casa corpo, a casa lar também, né? Pode passar, Ju, por favor. E aí eu venho para os anos 2000, né, com a Joanna Macy. A Joanna Macy, ela também vem desse pensamento da ecologia profunda. Ela é uma ativista muito forte, assim. Ela também traz a ecopsicologia, que é um estudo também incrível. Ela escreveu 2 livros, um é Nossa Vida como Gaia e outro é Esperança Ativa, né? Ela fala muito da grande virada, que é a gente sair da sociedade do crescimento industrial para a sociedade que sustenta a vida, né? E ela tem um trabalho muito bonito que se chama Trabalho que Reconecta. E o trabalho que reconecta, ele começa, o primeiro passo desse trabalho é a gratidão. E por isso que a gente trouxe essa reflexão no nosso check-in, né? Que a gratidão é a energia que faz com que os milagres aconteçam. Então, quando a gente está conectado e agradecendo, né, a tudo no momento presente, a gente já entra num outro estado de vibração, numa outra energia, onde faz com que a gente consiga materializar, né,
coisas mais, enfim, tudo que a gente sonha, né? A energia do milagre, de realização, materialização. Pode passar, Ju. E aí eu quero trazer essa palavrinha, sabe? Porque é uma palavrinha que hoje a gente está falando muito, que é regeneração. Muitos cientistas já disseram que o planeta não tem mais jeito, que a gente já passou lá daquele ponto máximo de degradação, né? E que não tem mais volta, mas muitos acreditam que sim, né? Então, além de sustentabilidade, hoje a gente tem falado muito sobre como regenerar esse tecido, né? Existe como? Existe uma maneira? Existe uma forma? A gente acredita que sim. E por isso é que a gente está trazendo também esse espaço, abrindo esses espaços para a gente repensar a economia, repensar a nossa forma de governança, a nossa forma de cocriar, né? E enfim, a gente juntos ver se tem como a gente criar ações para diminuir, né, toda essa degradação que está e regenerar o planeta e a gente poder viver nesse mundo aí que eu vi no check-in que todo mundo está querendo aí, né? Então, como criar esse mundo? Como materializar esse sonho, né? Como conectar, né, e fazer acontecer? E aí, pode passar. E aí a gente traz essa como resumo, né? Como a gente sair da egonomia para a economia, né? Como é que é essa economia onde a gente está junto com todos os seres em igualdade, né? Como a gente sair desse ego gigantesco, desse antropocentrismo que a gente carrega aí de herança, né? Como mudar esse sistema. Então, por isso a gente está junto aqui, para a gente estar co-criando. Pode passar, Ju. Eu vou... Agora eu quero convidar vocês para uma viagem. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Eu quero convidar vocês para uma viagem que vocês podem fazer de olhos abertos ou fechados, tá? É uma viagem de um átomo de carbono. É uma historinha. Eu adoro contar história, gente. Vocês vão ver. Eu vou contar várias histórias nos nossos encontros. Esse ensaio se chama Conexão com a Terra, a jornada lírica do átomo de carbono. É uma adaptação de um ensaio de Primo Levi. Então, eu quero convidar vocês a fazer esse passeio junto comigo. E junto com um grande amigo nosso, que é o átomo de carbono. Topa? Vamos lá? Então, sente-se numa posição confortável. Se puder, feche os olhos. Então, toma uma respiração profunda. Esse nosso querido átomo de carbono, em particular, se mantinha há milhões de anos ligado a 3 átomos de oxigênio e 1 de cálcio, sob a forma de calcário, não muito distante da superfície da Terra. Num dado momento, num golpe de picareta, ele se soltou e levou e subiu para um forno de cal, que lançou no mundo das coisas que se alteram. Ele é assado e ainda junto com seus companheiros de oxigênio é lançado pela chaminé e encontra o caminho do ar. Sua história, que antes era estática, se tornou bastante agitada. Ele foi apanhado pelo vento, arremessado à terra e lançado a 10 quilômetros de altura. Foi respirado por um falcão, desceu até seus íngremes pulmões, mas não penetrou no sangue e foi expelido. Foi dissolvido 3 vezes pela água do mar. Chegou às águas de uma torrente caudalosa e mais uma vez foi expelido. Viajou com o vento durante 8 anos, algumas vezes no alto,
outras mais baixo, no mar ou entre nuvens, sobre florestas, desertos e a interminável imensidão do gelo. Até tropeçar e cair preso numa aventura orgânica. Ele teve a sorte de se esfregar numa folha, penetrar nela e se fixar ali por um raio de sol. Agora, nosso átomo formou parte de uma molécula de glicose. Viajou da folha para o caule e dali desceu para um cacho de uvas, quase maduras. O que aconteceu depois? Virou vinho. E o destino do vinho é ser bebido. Quem o bebeu ficou com a molécula no fígado durante mais de uma semana, bem enroscada e tranquila, como uma reserva de energia para um esforço súbito que ocorreu na semana seguinte. O átomo foi arrastado para fora da corrente sanguínea e foi parar numa minúscula fibra muscular do quadril. E, depois, como dióxido de carbono, foi expirada e voltou ao ar. Mais uma vez ele dança com o vento. Passou pela Grécia, pelo Mar Egeu, pelo Japão, pelo Líbano, pelo México. O átomo, agora, penetra e fica preso ao respeitável caule de um cedro, um dos últimos. Por lá ele ficou por 20 anos, pois uma larva de caruncho se interessou por ele e o engoliu. A larva de caruncho se tornou uma pupa e na primavera surgiu fascinada pela beleza do dia. Nosso átomo está em um dos 1000 olhos do inseto. E quando o inseto morre, ele cai no chão e é enterrado sob a vegetação rasteira da floresta. Aqui entra em ação o onipresente, incansável e invisível micro-organismo do húmus. A mariposa lentamente se desintegrou e o átomo mais uma vez ganhou asas. Ele alçou voo até chegar ao Brasil, mais especificamente por aí, do seu lado. Ele agora está aí, na sua sala, e acaba de ser inalado pela sua respiração. E acaba de encontrar com os outros 700 septilhões de átomos de carbono do seu corpo, que representam cerca de 10% da sua massa corporal. Uma respiração profunda. Agora perceba seu corpo. Pense nisso como menos que um corpo, mas como um lugar impermanente de descanso temporário para incontáveis átomos de carbono. Um lugar em que eles estão fazendo uma pequena pausa antes de prosseguir na vasta e interminável jornada que passa pelas profundezas dos oceanos, o céu mais alto, as estrelas e os dinossauros que viveram antes de você e as criaturas com que nem sonhamos e que virão depois de nós. Você alguma vez pensou que estava desconectado desse planeta? Ou desse universo? E agora? Somos todos um, interconectados pela teia da vida. Uma respiração profunda. E aos pouquinhos, a gente vai voltando, abrindo os olhos, olhando para as nossas mãos e percebendo
o quanto de conhecimento tem dentro de nós, o quanto somos uma biblioteca viva, e o como todos nós somos um. Gratidão por essa viagem coletiva. E agora eu quero pedir a vocês, pode passar, Ju, para escrever de novo aí no papelzinho de vocês o que é economia. Depois da nossa viagem. 1 minutinho, tá? Daqui a 1 minutinho eu aviso vocês. Pronto? Quero convidar agora para a gente compartilhar. Vamos abrir aí. Eu queria perguntar para Angélica quanto tempo a gente tem. Que eu queria abrir para umas falas para a gente estar compartilhando sobre o que é economia. Oi, Rê, só um minutinho. Tá, eu acho assim que a gente pode ter 1 minutinho de fala, rapidinho, assim, serem bem objetivos, né? Para a gente vir para a segunda parte do encontro que o Júlio vai trazer, que é muito rica também. Mas eu quero muito Dá ouvir para ouvir você. umas 5 vozes, né? A gente vai fazendo uma colheita. Quem quiser falar, levanta a mão pelo Zoom. Aí a gente vai abrindo. Acho que vai Tá, dar, né? tá bom. Então, quem quiser trazer, só levantar a mão pelo Zoom. Seria legal, assim, trazer como foi escrever antes e o depois, né? E como vocês... O que para vocês é economia. Acho que Mariana pode começar, né? Mariana Matos. Acho que ficou para mim uma frase depois desse texto, assim, eu cuido de você porque você sou eu, né? Então, todos somos um, então todos estamos cuidando e conectados, né? Quando eu falo todos, são todos os seres mesmo. Acho que é isso. Gratidão. Tem o Sérgio Mesquita. No começo eu botei libertação ou escravidão, pensando nos modos mais materiais, né? Aí depois eu botei libertação ou libertação. Lívia. Eu comecei botando fluxo e depois da meditação eu botei energia vital. Acho que a economia é essa administração dessa energia que flui entre a gente, interconectados e codependentes uns dos outros. Né? Gratidão. Regina? Depois dessa viagem, eu vejo para mim a economia, ela é como um cultivo. Cultivar ela daqui para frente com muita energia. Arrou. Gratidão. Gratidão, querida.
Vivian? Também depois dessa viagem, acho que despertou um lado mais sensível, poético e humano. Mas eu coloquei que economia é cuidar de si, do outro e de Gaia. Cristina? Oi, eu colocado que é o que faz virar, né? Agora eu tenho certeza absoluta, só que inserido nesse giro, né? Totalmente. Gratidão. Eu acho que a Maria queria falar, não sei se ela queria levantar a mão, e talvez ela tenha clicado. Porque para levantar a mão tem que clicar em participantes no Zoom, e aí tem uma mãozinha azul ali. Aí você clica na mãozinha azul e aí levanta a mão. Você queria fazer, Maria? A Márcia quer. A Márcia levantou. Márcia? Tá no mudo, Márcia. Márcia? Oi, tá ouvindo? Sim. Depois dessa viagem, dessa emoção toda, né? Tô aqui toda borrada de chorar. Mas só você, Renatinho. Só você mesmo, né? E eu que vim, né? Eu sou contadora, né? E desde a época da faculdade, eu já estou com 56 anos, 30 anos formada, eu já achava que toda aquela teoria que se falava sobre economia, sobre números, valores, eu achava que aquilo ali já não estava mais cabendo, né? Isso já há 30 anos atrás. E realmente, é o que eu já tinha escrito aqui antes, a questão da economia é a gente dar valor ao que cada um pode oferecer, né? Porque eu acho que essa coisa de você dar valor ao valor do outro e a gente juntar todos os valores e formar uma nova economia, né? Respeitar o que o outro tem a oferecer, né? É a questão de compartilhar, como eu havia falado antes, não de competir, que eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Todos nós temos muito para oferecer, muito. É só abrir o coração, a mente e ter boa vontade. Então, a economia é isso. Eu acho que a economia a gente vai ter que tirar esse nome e mudar para amor, boa vontade. É isso aí, sabe? Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito. Gratidão, querida. Obrigada. Que bom, gente. Alguém mais deseja falar? Porque não tem mais mãozinha levantada. Luana? Essa última fala da Maria, né, me fez querer falar que quando vocês perguntaram, eu fiquei pensando, né, sobre uma extensão da pergunta, né, que a pergunta é o que é a economia, e aí eu viajei um pouco e fui para o que tem sido a economia e o que poderia ser a economia. Então, mas eu vejo o potencial da economia como um modo de organizar o consumo e o compartilhamento sustentável entre pessoas. E gostei muito da fala da amiga que falou que a economia é cuidar de si, do outro e de Gaia. Achei que foi ótimo. Gratidão. Umas falas lindas no chat também aqui. Nossa, esse chat vai ficar salvo também. A gente vai compartilhar depois no grupo do Facebook com o vídeo gravado. E acho que já vai ter bastante coisa bem rica mesmo para a gente continuar essa discussão depois, né? Sim. Então vamos pro... Vai ter um filminho agora, né? Aqui é bem cheio de histórias e filmes, né? Então vamos experimentando. Então, o filminho, deixa eu compartilhar ele aqui. Deixa eu ver se eu conseguir compartilhar o áudio. É esse outro aqui. Tá dando para ver ele? Então, esse filminho, ele é parte do
filme maior, que é o Dinheiro como Dívida, que a gente vai pedir para vocês verem incompleto, porque é muito bom. E tem até as continuações depois. Então, eu acho que eu não compartilhei o áudio, peraí. Eu vou compartilhar de novo. Vamos ver, tem que marcar aqui. Vamos ver se vai agora. Goldsmith's Tale. Once upon various times, pretty much anything was used as money. It just had to be portable, and enough people had to have faith that it could later be exchanged for things of real value, like food, clothing, and shelter. Shells, cocoa beans, pretty stones, even feathers have been used as money. Gold and silver were attractive, soft, and easy to work with, so some cultures became expert with these metals. Goldsmiths made trade much easier by casting coins, standardized units of these metals whose weight and purity was certified. But to protect his gold, the goldsmith needed a vault, and soon his fellow townsmen were knocking on his door, wanting to rent space to safeguard their own coins and valuables. Before long, the goldsmith was renting every shelf in the vault and earning a small income from his vault rental business. Years went by, and the goldsmith made an astute observation. Depositors rarely came in to remove their actual physical gold, and they never all came in at once. That was because the claim checks the goldsmith had written as receipts for the gold were being traded in the marketplace as if they were the gold itself. This paper money was far more convenient than heavy coins, and amounts could simply be written instead of laboriously counted one by one for each transaction. Meanwhile, the goldsmith had another business. He lent out his gold, charging interest. Though as convenient claim check money came into acceptance, borrowers began asking for their loans in the form of these claim checks instead of the actual metal. As industry expanded, more and more people asked the goldsmith for loans. This gave the goldsmith an even better idea. He knew that very few of his depositors ever removed their actual gold, so the goldsmith figured he could easily get away with lending out claim checks against his depositors' gold in addition to his own. As long as the loans were repaid, his depositors would be none the wiser and no worse off, and the goldsmith, now more banker than artisan, would make a far greater profit than he could by lending only his own gold. For years, the goldsmith secretly enjoyed a good income from the interest earned on everybody else's deposits. Now a prominent lender, he grew steadily richer than his fellow townsmen, and he flaunted it. Suspicions grew that he was spending his depositors' money. His depositors got together and threatened withdrawal of their gold if the goldsmith didn't come clean about his newfound wealth. Contrary to what one might expect, this did not turn out to be a disaster for the goldsmith. Despite the duplicity inherent in his scheme, his idea did work. The depositors had not lost anything. Their gold was all safe in the goldsmith's vault. Well, rather than taking back their gold, the depositors demanded that the goldsmith, now their banker, cut them in by paying them a share of the interest. And that was the beginning of banking. The banker paid a low interest rate on deposits of other people's money that he then loaned out at a higher interest. The difference covered the bank's cost of operation and its profit. The logic of this system was simple, and it seemed like a reasonable way to satisfy the demand for credit. However, this is not the way banking works today. Our goldsmith banker was not content with the income remaining after sharing the interest earnings with his depositors, and the demand for credit was growing fast as Europeans spread out across the world. But his loans were limited by the amount of gold his depositors had in his vault. That's when he got an even bolder idea. Since no one but himself knew what was actually in his vaults, he could lend out claim checks on gold that wasn't even there. As long as all the claim check holders didn't come to the vault at the same time and demand real gold, how would anyone find out? This new scheme worked very well, and the banker became enormously wealthy on the interest paid on gold that did not exist. The idea that the banker would just create money out of nothing was too outrageous to believe, so for a long time the thought did not occur to people. But the power to just invent money went to the banker's head, as you can well imagine.
In time, the magnitude of the banker's loans and his ostentatious wealth did trigger suspicions once again. Some borrowers started to demand real gold instead of paper representations. Rumors spread. Suddenly, several wealthy depositors showed up to remove their gold. The game was up. A sea of claim check holders flooded the street outside the closed doors of the bank. Alas, the banker did not have enough gold and silver to redeem all the paper he had put into their hands. This is called a run on the bank, and it is what every banker dreads. This phenomenon of a run on the bank ruined individual banks and, not surprisingly, damaged public confidence in all bankers. It would have been straightforward to outlaw the practice of creating money from nothing. But the large volumes of credit the bankers were offering had become essential to the success of European commercial expansion. So instead, the practice was legalized and regulated. Bankers agreed to abide by limits on the amount of fictional loan money that could be lent out. The limit would still be a number much larger than the actual value of gold and silver in the vault. Quite often the ratio was 9 fictional dollars to 1 actual dollar. Regulated. Bankers agreed to abide by limits on the amount of fictional loan money that could be lent out. The limit would still be a number much larger than the actual value of gold and silver in the vault. Quite often the ratio was 9 fictional dollars to 1 actual dollar in gold. These regulations were enforced by surprise inspections. It was also aí ele pulou, acho que um pedacinho, não sei se cortou aqui, eu peguei uma edição diferente do vídeo, mas é para vocês terem uma ideia da história do dinheiro desde do início, né? A gente vai falar um pouco disso agora, a gente estava contextualizando na economia, e agora a gente vai entender um pouco mais a história desse dinheiro, né? Como é que isso tudo começou e como é que a coisa está hoje, né? Então vamos... Depois dá para vocês continuarem vendo, porque é extremamente interessante. E o vídeo, ele é meio rápido, assim, as falas às vezes confundem, porque é muito conceito interessante, né? Então é legal ir vendo, pausando, entendendo, pensando, né? Porque o vídeo realmente é bem interessante. Mas eu queria trazer para vocês um pouco mais do... Deixa eu ver se foi... Esse meu mouse está me atrapalhando um pouco hoje. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo... Peraí. Vou aqui. Então, deixa eu puxar isso aqui para cá. Muitas telas. Então, vamos falar um pouquinho da história do dinheiro, né? Aí, desde um pouco do que ele trouxe no vídeo, mas também o dinheiro vem de bem antes, na verdade, né? A gente tem histórias aí de que já se falava, já se tinha mecanismos de troca desde 5.000 a.C., né? Na época que a agricultura começou a se popularizar, porque tinha um excedente de produtos da produção agrícola, né? Então começou, porque no começo muitos seres humanos eles ficavam ali nômades, né? Eles paravam nos lugares, consumiam, era extrativista, né? Então eram tribos que consumiam o que tinha no local e aí depois mudavam para outro lugar. Mas aí mais ou menos nesses 5.000 a.C. começou a surgir a agricultura e começou a ter as pessoas começaram a ficar mais presas a um território, né? E aí começou a ter esse excedente de produção, muito excedente, né? Isso principalmente na época do Antigo Egito, da Suméria, tinha grandes plantações, né? E aí começaram a surgir mais essas cidades e ter esse comércio entre as cidades. E foi nessa época que já começou a ter um princípio de dinheiro, né? A Suméria diz que é um dos primeiros lugares onde se tem notícia de um resquício de dinheiro. Eles tinham as colheitas, quando elas eram entregues, né, a pessoa recebia uma espécie de nota para indicar quanto que ela entregou, e essa nota podia ser trocada por outros recursos, né, que ela precisasse. Foi só em 700 a.C. que o dinheiro começou a ser usado como uma moeda de metal, né? Antes disso, teve todo tipo, como ele até fala no vídeo, desde contas de
pedras especiais, sementes, vários outros objetos, até o sal mesmo foi usado, né, como moeda, né? Então foi só em 700 a.C. que o dinheiro passou a ser usado como moeda de metal. Só que isso daí foi evoluindo na época da Idade Média, e na Idade Média, com as pragas que tiveram lá também, né, o dinheiro ele passou a ficar menos importante, né? As pessoas passaram a se preocupar muito mais com as terras. Então, as terras voltaram a valer mais do que o dinheiro. O dinheiro era uma coisa menos relevante. E foi só quando a burguesia começou a se levantar e a época da Idade Média começou a chegar ao fim, que começou a retomar, o dinheiro começou a retomar o valor, e até chegar a um ponto em que a nobreza, que era detentora das terras, começou a se interessar pelo dinheiro e começou até a vender títulos de nobreza com o dinheiro, né? E então isso foi evoluindo, e foi só na Revolução Francesa, com a imprensa, que permitia a gente ter grandes volumes de papel impresso, né? Livros e jornais, que aí o dinheiro como papel, moeda, começou a fazer sentido. E foi nessa época que os bancos também, esses bancos maiores, começaram a ser mais relevantes também. Porque até então você tinha muito esse movimento do ourives, né? Que era esse cara que tinha acesso ao ouro, e ele era contratado pela nobreza também para fazer as moedas, e ele detinha muito dinheiro, como a gente viu aí no vídeo, né? No século XX é que os bancos eletrônicos, né, começaram a surgir, e você começou a ter essa ideia do caixa eletrônico, né? Você tem um dinheiro eletrônico num banco que não necessariamente tem mais um papel representativo, né? E isso daí foi levado ao extremo aí, né, no ano 2000, aí 2007, quando começou a surgir o Bitcoin, as criptomoedas. Então foi tendo uma grande transição do dinheiro, e hoje ele é totalmente virtual, né? O dinheiro impresso ele já representa uma fração minúscula da quantidade de dinheiro que circula no mundo, né? Menos de, sei lá, menos de 5%, acho que até menos, do dinheiro que existe é o dinheiro impresso, é o dinheiro em espécie, né? 95% é dinheiro digital nas contas das pessoas, né? E muita gente não tem noção disso. Se você tentar sacar, se todo mundo tentar sacar os dinheiros ao mesmo tempo no banco, o banco não tem dinheiro suficiente para sacar, para todo mundo sacar. Então, é isso que os banqueiros têm muito medo, né? Então, por isso que eles querem manter essa sensação de estabilidade econômica, para as pessoas confiarem no dinheiro que está no banco e não quererem sacar, senão quebra mesmo, né? Muita gente não tem ideia disso. Mas então o que é o dinheiro afinal, né? Como é que pode ser uma coisa tão manipulada, tão transformada desse jeito, né? Então, a definição de livro, se você for no livro de economia, você vai ver esses três conceitos. O dinheiro é uma unidade de medida, ele serve como unidade de medida para você medir quanto que as coisas valem, né? Tipo, isso aqui vale 10, isso aqui vale 5, né? Então, ele funciona como unidade de medida. Mas também funciona como reserva de valor. Então, se eu tenho um monte de dinheiro, sei lá, 1 milhão no banco, eu quero poder guardar esse 1 milhão, então eu quero poder reservar, ter esse valor em reserva. E também funciona como meio de troca, permite eu comprar e vender recursos, trocar com outras pessoas, né? Mas essa definição do Bernard Lietaer, que é um economista que a gente gosta bastante, que inspira bastante o nosso trabalho, ele traz muito mais o dinheiro para esse lugar do acordo, né? Um acordo comum, um acordo comunitário, de usar alguma coisa como meio de troca de recursos e serviços. Então, é uma forma mais universal de enxergar que o dinheiro, na verdade, é um acordo, né? Só que hoje, na nossa sociedade, é um acordo que a gente não pode romper. Não dá para você contratar um advogado para ir lá e negar o valor do dinheiro, do real, por exemplo. Não dá, porque ele é um acordo que é
impossível de você processar, né? É uma das bases da civilização moderna. Só que o dinheiro ele traz vários problemas, né? E esses problemas aqui hoje levam muito do que a gente está vendo de abusos, né? No planeta, no meio ambiente, no ecossistema, né? Começa pela possibilidade de falsificação do dinheiro, que por muito tempo isso foi um grande problema, né? As pessoas tinham várias medidas para impedir que ele fosse falsificado. Porque tem essa necessidade, para o dinheiro ter valor, ele tem que ser alguma coisa escassa, né? Então isso daí é uma das máximas até da economia, que se você for nessa definição de livro também, vai falar que a economia é a gestão da escassez. Então, por muito tempo, essa mentalidade da escassez levou à definição da economia, né? Então, você tinha que impedir que as pessoas falsificassem o dinheiro para que ele continuasse escasso. Se todo mundo pudesse criar dinheiro, ele não teria nenhum valor, né? Mas, então, para isso, você também tinha que centralizar essa produção do dinheiro. O dinheiro tem que ser produzido só por quem tem muito poder, em geral, o poder armado, né? Em geral, são os governos que detêm esse poder por meio dos bancos de produção do dinheiro. Então, ele é extremamente centralizado. E uma outra característica hoje do dinheiro que as pessoas aceitam como normal, né? É o anonimato. Então, uma pessoa pode ter lá milhões numa conta e ninguém sabe. Ela pode chegar numa concessionária, comprar uma Ferrari, pode ser uma pessoa qualquer, assim, chega, faz um cheque, vai lá, verifica se tem saldo e compra. Então, assim, por causa do anonimato, a gente tem muitas das transações do dinheiro, elas são veladas, né? Ninguém consegue saber o que está acontecendo, né? E isso causa N problemas, principalmente relacionados à corrupção, né? É uma das grandes máquinas que é possível por causa do anonimato. Então, mas isso nem sempre foi assim, e não precisa sempre ser assim, né? A gente vai ver também nesse curso. E outros problemas mais sérios até, né? O dinheiro, muita gente não entende, mas ele é baseado em dívidas. Para cada dólar que é criado hoje no mundo, 2 dólares de dívidas são criados. Ou seja, ele é criado com base no empréstimo, né? Isso daí nesse filme vocês vão ver em detalhes como é que funciona isso. Mas então a quantidade de dinheiro em circulação, como eu falei, a quantidade de dívida é muito maior do que a quantidade de dinheiro possível existente para pagar essas dívidas, né? Se você pegar hoje todo o dinheiro do mundo em espécie e converter para dólar, você tem aproximadamente 9 trilhões de dólares em espécie, dinheiro. Se pegar todas as moedas do mundo e converter isso para dólar, você tem aproximadamente 9 trilhões. Agora, se você pegar os dinheiros positivos nas contas bancárias, quanto dinheiro tem nas contas, você tem aproximadamente 30 trilhões. Ou seja, já é pelo menos 3 vezes mais. É impossível sacar esse dinheiro. Se todo mundo tentar sacar, a gente sabe que não vai dar, né? Não tem dinheiro suficiente em espécie para sacar. Mas o mais louco é que se você olhar a quantidade de dívida, de dinheiro negativo nos bancos, débitos, ou se você contabilizar também dinheiro investido em mercados futuros, em ações, derivativos, você chega a ter de 300 a 500 trilhões. Ou seja, chega a ser 10 vezes mais do que todo o dinheiro positivo que existe para pagar essa quantidade de dívida. Então, assim, é impossível pagar a dívida que existe. E o dinheiro, ele depende desse crescimento infinito, né? Ele depende dessa multiplicação. Porque como é que você vai pagar essa dívida? Você vai precisar pedir mais empréstimo para pagar mais dívida, para pedir mais empréstimo para pagar mais dívida. Então, o modelo funciona assim, é um modelo de crescimento infinito. Só que o que acontece? Da forma como esse jogo foi criado, quem tem muito dinheiro pode emprestar dinheiro com juros, né? E aí o que acontece? Quanto mais você empresta, mais você ganha. Então, quem tem mais vai tendo cada vez mais. E isso vai gerando, de forma sistêmica, uma desigualdade crescente no sistema. Você vai tendo cada vez mais gente pobre e cada vez pouca gente
rica que vai ficando cada vez mais rica. Ou seja, a pirâmide do dinheiro vai ficando cada vez mais pontiaguda, né? E então, o sistema capitalista vigente já teve várias crises, mais de 300 crises. Ele precisou de um reset em vários países, onde você precisa simplesmente perdoar as dívidas dos bancos, perdoar as dívidas das grandes empresas, porque não funciona mais a economia. Então, isso é porque o modelo do crescimento infinito ele não é compatível com um planeta que é finito, né? Que é o planeta que a gente vive. Então, a quem serve essa economia, né? Ela está a serviço de quem? Então, isso aqui é o que a gente precisa refletir, né? Será que tudo precisa ter um dono? Será que a gente precisa ter posse de tudo? Será que a gente precisa ter posse de todas as terras precisam ter um dono? Né? E faz sentido isso? Será que a vida das pessoas pode ser posse de alguém? Né? Será que tudo pode ser parcelado? Tudo pode ser considerado como investimento? Você pode pegar uma árvore centenária, imensa, linda, super importante para o ecossistema e picotar ela em pedacinhos e transformar em imóveis, porque vão valer muito mais do que aquela árvore parada? Será que faz sentido isso? Né? Será que tudo pode ser trocado de mãos livremente? Será que faz sentido a gente poder negociar tudo, né? Vidas de pessoas, terras centenárias, milenárias que pessoas sempre, índios, utilizaram? Será que faz sentido a gente comerciar tudo, a gente transformar tudo em bens comerciáveis? Então, a quem está servindo essa economia? Será que ela serve à vida? Será que ela serve ao nosso planeta? Será que ela serve a todos os seres humanos, a continuidade dos seres humanos aqui? Então, são algumas reflexões que a gente pode tirar dessa conversa, né? Então, eu queria convidar vocês a refletir um pouco agora, com base nisso que a gente falou aqui, no que é para você essas 3 palavrinhas, né? Então, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, vamos separar vocês em grupos, onde aí vocês anotam essas 3 palavrinhas e vamos tentar anotar o que é para cada um, discutir um pouco sobre o que são essas palavras para cada um, o que é capital, o que é valor e o que é riqueza. Então, a gente vai separar em grupos de 4 pessoas e aí a gente vai ter aí um tempo de 5 minutos no grupo para vocês conversarem e aí depois a gente faz uma colheita aqui de como é que foi a conversa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui parar de compartilhar um pouquinho. Então, eu vou fazer as salinhas aqui. E aí a gente consegue... Antes de fazer essas salinhas, eu vou querer ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma dúvida do que foi falado até agora. E aí a gente já faz essas salinhas, enquanto eu vou fazendo aqui. Temos aqui, a Jéssica perguntou, por que em momentos de crise econômica a impressão do dinheiro não é uma solução temporária possível? Né? Então, exatamente, a questão é que é uma solução temporária possível e já foi usado isso, inclusive na guerra, na Segunda Guerra, os Estados Unidos imprimiu uma quantidade de dinheiro para produzir aviões, porque eles tinham fábricas poderosas capazes de produzir aviões para a guerra, mas eles não tinham dinheiro para pagar essa produção. Então, o que o Estado decidiu? Falou assim, não, quem disse que nós não temos dinheiro? Vamos imprimir dinheiro. Imprimiram dinheiro e, com isso, eles pagaram a produção, os recursos tinham, as fábricas tinham e produziram os aviões. Então, o Estado tem, sim, o poder de imprimir dinheiro, né? Porque esse dinheiro nem precisa ser impresso, porque ele é eletrônico, né? Então, é um recurso, sim, e vários países agora, na época do corona, na Europa, né? Até a Jéssica, que está na Itália, deve saber o que está rolando, né? Mas vários países estão, sim, entrando na dívida pública, que é isso, imprimir dinheiro, na verdade, é você entrar dentro, aumentar a dívida pública para gerar mais dinheiro para a população ou para as empresas, né? Então, todos os países estão criando mais dinheiro nesse momento de crise.
para conter a crise. Isso é uma prática comum. Só que depende do governo do país, né? A forma de distribuir esse dinheiro muda. Aqui no Brasil, por exemplo, o dinheiro foi principalmente focado para as empresas grandes, médias e grandes, as pequenas foram deixadas à maré, e as pessoas que precisavam de dinheiro, né, também estão recebendo bem pouco dinheiro. Esse auxílio emergencial está super difícil de ser recebido e tal. Mas, na prática, é isso. É o governo podendo, sim, criar dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, como a gente está com o tempo um pouco avançado, eu vou fazer, então, a dinâmica, e aí, depois da dinâmica, quando a gente já for fazer a colheita da dinâmica, eu tento passar um pouco mais das perguntas aqui, tá bom? Então, vamos voltar para essa pergunta. O que é capital, valor e riqueza para vocês, tá? Eu vou criar aqui umas salinhas. A gente vai, então... Enquanto o Júlio cria a sala, só para explicar, quem nunca foi para essas salinhas de bate-papo, a gente consegue dividir vocês para conversar em grupos, que aí a gente, como host, a gente define quantas pessoas vão ter nessa sala. A gente vai colocar a sala com 3 pessoas, mais ou menos. E vocês vão ser direcionados para essa salinha. E depois a gente vai dar 3 minutinhos e vai chamar de volta. Aí vocês vão voltar. A gente chama de teletransporte. Vocês vão ser teletransportados. Então, e depois eles vão voltar de volta. Eu criei as salinhas aqui. E aí, quando eu apertar o botão, vocês vão receber um chamado. É só falar assim, entrar na sala, se for em inglês, é breakout room, né? Que é a sala são essas salas separadas, tá? Então, boa viagem para vocês. Até daqui a pouco. 5 minutinhos. Simone e Angélica ficam. Sim. Eu ia para a sala 3. Tudo bem. Aí eu vou... remanejar. Eu vou remanejar para se tiver alguma sala com pouca gente. A sala 4 está só com 2. Eu acho que a Angélica e a Simone foram. Ah, tudo bem. Vamos ver como é que tá isso daqui. Ainda temos Luciana, Erison. A Angélica foi, né? Estão clicando. Tá. A sala 14 ficou. Simone voltou. Bom, é isso. Ainda tem a Amanda e Tati. A maior parte das salas... Eu voltei porque não tinha ninguém na minha sala. Tudo bem, Simone. Não, mas era bom você ficar aqui mesmo. Angélica também. Então, eu quero perguntar para vocês, porque eu estou mandando no site. Oh, muito bem. Gente, vamos aproveitar, já vão levantando as mãozinhas lá, quem quiser estar trazendo a colheita. Aí uma pessoa de cada grupo que quiser trazer um pouco do que foi falado, ou 2 pessoas, aí a gente vai ouvir um pouquinho de como é que foi para vocês conversar sobre esses três termos. E aí a gente rapidamente a gente não votou, então eu voto na Mariana ou na Maria para falar. Só clicar para levantar a mãozinha e a gente vai escutando. Badá já pode começar. Manda bala. Fechem os áudios, por favor. Pronto, agora eu estou falando. O nosso grupo não chegou a acordo nenhum, porque ficou meio sem saber o que era para fazer, né? Mas todos falamos aí. Eu acho que um consenso aí sendo bem abusado, e falando pelo grupo nosso, é que o capital são os recursos, né? O valor é o que, na verdade, o ecossistema anseia desses recursos que estão disponíveis. E a riqueza é a disponibilidade desses recursos, né? Você tem, quanto mais recursos você tiver, mais riqueza você tem para dar. E, principalmente se um ecossistema mais rico é um ecossistema que tem mais recursos diferentes que podem ser disponibilizados para as pessoas.
Desculpa o grupo aí, mas foi isso que eu tirei de tudo. Com licença. Bacana, Madá. Jéssica. Meu grupo foi com a Annalise e Juan, então eu peço para eles contribuírem, né? Na verdade, a gente começou com uma visão bem dura sobre capital, valor e riqueza, assim, não, tudo isso eu penso em dinheiro, né? E coisas materiais e algo relacionado a isso. Mas aí depois a gente foi destrinchando e foi bem interessante, né? Então a gente começou a destrinchar, tipo, bom, o capital é algo que a gente acumula, né? Mas não necessariamente precisa ser dinheiro, né? Pode ser o capital intelectual, conhecimento, etc. O valor é o quanto a gente consegue, né? O quanto vale aquilo e a troca, né? E aí a gente falou de riqueza, inclusive falando de riqueza de quem mora, né, no meio do mato, a riqueza de ter, né, um grande verde em volta, e isso vai muito além, né, do que dinheiro e do que moeda e tal. E aí a grande, acho que, conclusão foi assim, o quanto que a gente precisa ressignificar muitas vezes, né, essas 3 palavras, né? Então, ressignificar foi um tom aí, porque a gente ficou muito aprisionado dentro do sistema que a gente trouxe, né, que a gente nasceu, né, ou cresceu, né? Então, sistema capitalista. Então, a gente ficou, né, relacionar essas 3 palavras diretamente com dinheiro, com moeda, etc. Enfim, é natural pelo sistema que a gente cresceu e aprendeu, mas quanto que a gente consegue ressignificar e tem que ressignificar nessa nova olhar para a economia ou de troca, né? Enfim, então acho que é um pouco isso que a gente falou. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Legal. Bom, é isso. Só complementar a questão do valor, que na verdade a gente estava falando quando foi cortado. E para mim o valor acho que o grupo ali chegou nisso, é relativo, né? O valor de quem planta um tomate não é menor do que o cara que fez um pós-doutorado, porque o tomate tem um conhecimento milenar para plantar o tomate. Então, a questão do valor é muito relativa à troca que se vai fazer, à necessidade que se tem de cada coisa em determinado momento. É isso. Bacana. Valeu pela contribuição. E aí o Chuck, você captou o Chuck? A gente, primeiro eu tive uma reflexão de que a gente meio que aprendeu que tudo isso é quase uma coisa só, né? Aí foi muito interessante a gente olhar caso a caso, né? Meu grupo foi o Guilherme e a Mariela, e nós meio que entendemos, o que eu entendi do que a gente construiu é que capital é uma memória, pelo menos assim, quando a gente fala de capital intelectual, capital social, capital financeiro, é uma memória, né, da possibilidade de criar. Para a possibilidade de criar, é uma das colocações da Marielle, né? Sobre valor, a gente percebeu que valor não é intrínseco, né? Isso é bem interessante, assim. Eu trouxe um exemplo de uma vez que eu estava num restaurante e chegou um cantor famoso e eu não conhecia ele, assim. E aí todo mundo começou a ficar, e aquilo, e em mim não ressoou, assim, porque eu nem sabia da existência dele. Então, enfim, o valor não é intrínseco, é construído, ele é coemergente, né? E a riqueza, eu achei legal que a Mariana trouxe, que foi a coisa que é quando você acessa o que foi criado. Então, seria uma narrativa assim, capital é o potencial de criar, valor é o que é criado, e a riqueza é quando você acessa aquilo, quando experiencia aquilo. O Guilherme trouxe uma informação de que capital tinha uma coisa muito a gente pode olhar depois, sobre as cabeças de gado, né, que estava muito conectado a isso, assim, que tinha uma coisa meio, enfim, somada em torno do material, né, do que você tem, do que você acumulou e tudo, como uma forma de troca. Enfim, é isso. Obrigado. Valeu, Chuck. Gratidão. Então, tem várias interpretações aí, né, vamos ver, tem a Márcia também. Márcia, como foi o grupo de vocês?
Oi, o meu grupo foi com a nossa amiga, que é linda, e disse que fica feia de óculos. Ela é linda. Foi mais ou menos o que o Chuck acabou de falar, né? A gente aprende que o capital ele é utilizado para produzir, né? O valor é o que você recebe por essa produção, pelo seu serviço, pelo seu bem, e a riqueza é o que você gera. Então, eu vejo muito que o capital é a capacidade de cada um tem, né? De buscar fazer, como eu venho falando, né? Pelo todo, né? Você produzir por um todo. Qual é a tua capacidade, né, de se doar, de crescer, de fazer crescer, de trocar, de compartilhar? E a partir disso você vem receber, né, a troca disso, ao recebimento. E quanto melhor você faz, né, mesmo se a gente pensar em questões financeiras, quanto mais você faz e melhor você faz, melhor vem a resposta, né? Então, quanto melhor você fazer por um todo, pelo planeta, pelas pessoas, principalmente, o melhor vai vir para você, né? E aí entra um pouquinho da ação e da reação, né? E aí a gente vai gerar riqueza. E qual vai ser essa riqueza, né? Se não todo mundo junto, trabalhando para o mesmo propósito, né? Gerando riquezas que realmente vão ter valores, né? Valores, né? Que a gente hoje dá um valor completamente diferente desse que a gente está buscando, né? E aí a gente vai realmente conseguir aquilo que a gente quer, que é chegar na regeneração. Aí que é o nosso propósito maior. Então, foi assim que a gente conseguiu enxergar esse pouquinho, né? Porque a gente está no conectado. Conectado, a gente fazendo aquilo que é por todo mundo, não precisa mais nada, gente. É correr pro abraço. Gratidão, Márcia. De novo, não tem uma definição certa ou errada, né? São várias perspectivas, por isso que é uma discussão tão rica que realmente a gente vai complementando, né? E juntando essas visões, né? Vamos ouvir mais essas 3 pessoas que levantaram a mão, e aí depois a gente vai avançar mais um pouco aqui. Então, Mariana. Bem, eu estava no grupo com o Sérgio, que jogou a bola, e com a Conceição, e a gente tentou abstrair um pouquinho, fazer esse exercício da abstração, né? Que é um pouco sobre isso, sair da lógica. E a gente pensou o capital como os recursos que a gente considera importante, e aí são diversos aspectos, e esse capital é a própria riqueza, se a gente pensar, né? São os recursos que a gente já tem, que já é abundante, se a gente sair da lógica da escassez para a lógica da abundância, né? E o valor é aquele padrão, aquele lastro que é acordado dentro daquela comunidade, daquele grupo. Então, se você diz que aquilo tem valor, que aquele capital tem valor, e todos estão acordados, né, dentro dessa perspectiva, então aquilo vai ser valoroso. Então, é mais ou menos por aí. Acho que não é, Sérgio? Bacana. E tem a Tati FS. Gente. Eu estava no grupo junto com o José Carlos e eu não estou vendo aqui a nossa outra colega, eu não consegui pegar o nome dela. 1000 desculpas. Se você me lembrar, me coloca aí. O que a gente conversou? A gente fez um brainstorm, depois tentou sintetizar. Capital para a gente é aquilo que eu posso mobilizar para gerar a riqueza que eu quero. Valor, a gente não conseguiu sintetizar, então ficou quantas pessoas pensam que vale, proporção do esforço para obter um produto e o quanto algo é necessário ou importante para uma pessoa. E riqueza, a gente combinou que seria ausência de necessidade. Legal. É uma forma interessante de ver. A Rachel levantou a mão, mas eu acho que eu cliquei sem querer aqui e acabei desmarcando. Levantei. Pode ir. Bom, vou trazer aqui só um ponto que eu acho que surgiu no nosso grupo até no final da conversa para contribuir, porque realmente todo mundo tem uma definição, um conceito. É que eu acho que todo mundo, a gente tende a fazer uma relação entre os 3 conceitos, sejam quais forem. E uma das sensações de estranhamento que a gente tem hoje é que
na prática isso não funciona. Então, assim, as coisas que talvez a gente valore mais, não necessariamente tem mais capital ou são fatores de riqueza. A gente acaba... Tem uma desconexão no conceito, nesses conceitos hoje na prática, apesar da gente achar que na teoria eles têm relação entre eles. Só para contribuir com, acho que todo mundo já falou, que esse ponto surgiu no final da nossa conversa. Eu posso falar, estava no grupo também com a Raquel, a Angélica e o Pedro, que a gente falou que assim, o maior valor que a gente tem é a vida, né? E isso nem sempre é valorizado, né? A gente vive nesse mundo com tanta desigualdade, a gente não dá esse devido valor. E também uma outra coisa que a gente falou do conceito de riqueza, que está relacionado com a abundância, né? Quando a gente pensa nisso, né? E não necessariamente quem é rico tem riqueza, né? Quer dizer, isso não está ligado, né, ao dinheiro necessariamente, né? E aí eu também contei uma história engraçada, que eu tenho uma sobrinha de 2 anos que numa chamada de vídeo, a semana passada, ela chegou assim mostrando os brinquedos para mim e falou: olha, tia, olha quanto dinheiro. Né? Que é assim, a questão que o valor era uma coisa que também muda muito, né? Não é uma coisa que... Quer dizer, todo mundo concorda que o maior valor é a vida, mas ele também, levado para outros lugares, né, muda muito, né, esse valor. Ele muda conforme a época, conforme a sociedade, né? As pessoas dão valor diferente para as coisas, né? Acho que é isso. Fantástico. Reflexões super profundas. Era bem o que a gente queria, né? Realmente levantar a conversa sobre isso, né? Porque são coisas que a gente está acostumado a entender de um jeito, outras pessoas entendem de outro. Então, só de falar sobre isso, a gente já vai conseguindo enxergar melhor como tem visões diferentes e como que a gente pode ver de uma forma mais ampla, né? Mais integral. Eu sei que tem ainda algumas mãos levantadas, mas a gente só tem 20 minutos para encerrar, então eu queria avançar um pouquinho. Mas eu vou falar o seguinte: a gente vai criar no grupo do Facebook, se vocês não entraram ainda, entrem, e lá a gente vai criar uma pergunta para continuar essa discussão lá no grupo. Então, quem quiser anotar rapidamente aí no papel ou em algum lugar o que o seu grupo falou e quiser trazer lá, para a gente continuar essa conversa por lá, tá bom? Então, eu queria avançar, então, para a gente conseguir ficar sempre atento aqui ao nosso horário, né? Que é domingo, todo mundo tem outros compromissos depois também, né? Então, não tem uma definição certa, a gente não sabe que não tem um certo e errado, tem vários... Em humanas tem muito isso, né? Apesar de a gente estar falando de economia, as definições, não existe um certo e errado, existem várias interpretações, vários autores que trazem visões diferentes. Então, um pouquinho de uma visão que a gente traz, mas que, para complementar isso que vocês trouxeram também, tem a ver com essa visão, né, do capital, valor e riqueza estarem associados com a nossa percepção de presente, passado e futuro, né? O valor, ele costuma estar associado com as nossas relações que a gente tem com aquele objeto, com aquele tipo de necessidade, né? Então, uma pessoa pode dar mais valor à comida ou algum tipo de recurso, porque para ela, na experiência passada dela, ela considera aquilo importante, então ela valoriza aquilo, né? Então, tem essa percepção de que valor está muito associado com a visão do seu histórico, né? O capital, ele já é uma medida, né, do que você tem agora, no presente. É quanto você consegue falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É você conseguir olhar quanto que tem, né? Quanto que tem disponível, você tem disponível de acesso. Então, eu tenho mais essa noção de presente. E a riqueza, ela está mais associada assim com esse lugar do futuro, né? De você pensar quanto tempo uma das formas de ver é quanto tempo eu consigo sobreviver ou aguentar ou viver, né? Com esses recursos que eu tenho. Então, em geral, quem acumulou mais, né, vai por esse lugar de poder pensando na sua sobrevivência, em sobreviver mais, né? Mas quais são os problemas que esses acúmulos trazem também, né?
Então, é uma na visão do medo, da escassez, que também tem a Exato. visão da abundância também, que é a riqueza aqui no momento presente, né? Mesmo que no futuro eu sei que eu vou ter, porque a mãe vai prover, né? A grande mãe vai prover o que eu preciso na hora que eu preciso. Porque ela é uma crença, né? A riqueza é uma crença. Então, se você acha que você tem pouco, não importa que você tenha 10 milhões no banco, você acha que você tem pouco, então você vai querer ter mais, né? Então, a riqueza está muito ligada com a nossa percepção da abundância e do futuro. Se a gente acredita que vai ter, a gente pode já se achar rico, né? Já se achar abundante, né? Então, é bem interessante ver esses vários lados aí que tem esses conceitos. Mas, de novo, a gente vai trazer essa discussão no grupo e a gente pode continuar lá depois. É bem interessante a gente tentar chegar em algumas visões diferentes disso, né? Então, agora vamos fazer uma revisãozinha do que a gente falou, né, Rê? A gente tá trazendo esse slide só para dar um alô assim para vocês, né? O quanto é importante a gente revisar, porque existe uma curva do esquecimento muito grande se a gente não olha para as coisas que a gente aprendeu. Então, por isso é muito importante os grupos entre cursos da gente estar também trocando e rever tudo que a gente falou aqui também. E procurar aprofundar, enfim, pesquisar, né? É o que a gente falou no início, a gente está abrindo o campo, a gente está abrindo o espaço, mas aí vem também de vocês também, né, pesquisando, enfim, revisitando. E aí a gente quer trazer, pode passar, Ju. O conteúdo que a gente viu hoje, né? A gente passou pelos fundamentos da economia, falamos sobre a teoria de Gaia, sobre ecologia profunda, sobre a grande virada, a regeneração planetária, um pouquinho da história do dinheiro, sobre sistema financeiro e sobre capital, valor e riqueza. Com isso a gente conecta com o que a gente começou, né? Sim. E aí a gente quer sugerir para casa assistir o documentário The Man. A gente vai botar para vocês o link, ele não tem na internet, mas a gente vai colocar o filme no nosso Drive. Vocês vão poder acessar e assistir. É um filme muito bacana sobre visões positivas do que já está sendo feito no mundo, né? E que pode ainda ser feito. Então, é muito bacana. E o outro é o documentário Dinheiro como Dívida, que tem no YouTube. A gente também vai botar o link. Quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, entre, porque a gente vai se comunicar muito por lá e pelo e-mail. Então, tem que ver se vocês estão recebendo direitinho os e-mails. E, se puder, entrem no grupo. Né, o WhatsApp, o Facebook e o e-mail. O Facebook, mas a comunicação mais rápida é pelo WhatsApp. Então, seria bom que todo mundo estivesse lá. Uhum. Eu botei o link aí no chat do WhatsApp, mas o link também foi pelo e-mail de vocês, tá? E agora, a gente já vai criar o nome da nossa moeda, que é a nossa moeda dessa comunidade de aprendizagem, que é esse nosso grupo aqui. A gente vai criar, a partir do próximo encontro, a gente já vai criar essa plataforma juntos. E hoje aqui a gente já vai sair com o nomezinho dela. Então, a gente vai fazer uma enquetezinha aqui pelo Zoom mesmo e todo mundo vai votar. A gente tem 8 nomes e vamos votar. Vou só mandar aqui um link para vocês votarem. A gente vai usar uma plataforminha chamada Mente. Que é esse. Aí tem que clicar nesse link aí, né? Uhum. Esse. Acho que a Jéssica levantou a mão. Levantei. Você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria perguntar por que a gente vai votar. Tem tantas formas da gente poder trabalhar a escolha de um nome.
Por que a gente vai escolher votação se a gente está falando de tantas economias alternativas e formas alternativas? Só isso, minha curiosidade. É uma boa pergunta, Jéssica. Acho que foi uma forma que a gente encontrou rápida de chegar num nome. Na primeira versão do curso a gente trouxe o nome, né? Mas aí a gente achou que seria mais legal a gente trabalhar essa decisão juntos, né? Como não é uma decisão que impacta muito profundamente o coletivo, no sentido de vamos mudar alguma regra, alguma coisa que vai gerar assim, um impacto maior, é só uma questão de gosto, né, de beleza. Então, o voto parece ser uma forma rápida de resolver o problema, né? Mas depois a gente pode ver outras alternativas para... A gente É só uma provocação mesmo, porque se a gente quisesse coisas fáceis, a gente não estaria pensando em coisas alternativas, né? Enfim, né? Só isso, uma provocação. Mas está valendo. Não, mas a gente também, a gente está aberto a sugestões. Vocês a qualquer momento podem estar sugerindo aí, co-criando com a gente. É porque a gente quer aproveitar ao máximo o tempo aqui juntos também, né? Para já estar trazendo isso para o próximo encontro, né? O voto, ele é muito problemático quando ele é usado para decisões que realmente impactam e ocultam a importância das minorias, né? Então, tipo, se é uma decisão que impacta o todo, por que você não vai ouvir uma minoria? Mas, assim, quando é alguma coisa relacionada a uma decisão mais estética, alguma coisa assim de gosto, né? O voto, ele acaba sendo tranquilo. É uma forma de gamificação válida também, né? Então, mais gratidão pela provocação. E na próxima a gente vai refletir sobre isso. Parece que temos um primeiro lugar aí na votação. Tá difícil entre Gaia, abundância e fluxo. Mas fluxo está ganhando com voto aí. Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Alguém ia sugerir riqueza, porque tinha saído ia ser também um bom nome. Sim. Também a Vivian ia sugerir amor, mas ela ficou feliz de ver que já estava na lista, né? Então, temos 8 votos para o fluxo. Legal. Todo mundo já votou? Deixa eu ver, vamos contar os votos aqui. 10. Gente, a gente tem 10 minutos para fechar, né? Para o check-out, né? Então, vamos fechar aqui no fluxo, por enquanto, né? Vamos com esse nome. É um nome lindo, que alguém representa tem. muito... Aí a gente. 9. A gente tem. A gente pode fazer isso. Se alguém tem alguma coisa contra, se. Né? Se tiver alguma objeção, a gente pode ouvir depois. Objeção. Mas a intenção era ser um processo rápido e dinâmico para ouvir um pouquinho. E divertido. Então, vamos com fluxo. E aí agora a gente convida, né, o nosso... para trazer o nosso chat. Como é que a gente vai sair? E aí, de novo, eu vou sugerir da gente usar essa ferramenta do Mente, que é para a gente colocar uma palavrinha também de como que a gente está saindo hoje. Nesses 10 minutos não vai dar para ouvir muita gente, né? Então, eu vou compartilhar de novo aqui. Usem o mesmo link que a gente estava que a gente mandou anteriormente, que vai ter agora uma nova votação, que é para você colocar as palavras de como é que você está saindo, até 3 palavras, e aí essas palavras vão aparecendo aqui ao vivo. E quem quiser usar esse tempo também para pedir a voz, o microfone, é só levantar a mão e a gente vai trazendo aqui também. Então, o link é o mesmo, esse aqui.
curiosa, gostinho, quero mais. E quem quiser trazer com o microfone, eu vou ver se tem alguma mão levantada aqui. E quem quiser levantar a mão, então, pelo Zoom, a Regina. Muito ansiosa, é uma expectativa imensa, eu não vou nem dormir. Gratidão, Regina. Cristina. Feliz, muito feliz. Feliz. Tô com uma expectativa enorme. Tô feliz. É o que eu tenho. Gratidão, Cristina. Ju, não está aparecendo a votação pra gente. Não? Peraí, deixa eu tentar de novo, então. Peraí. As tecnologias. E olha que o pessoal fala que eu sou tecnomago. Agora foi? Não. Não? Ué. Só tá a página inicial do Mente. Peraí, então. Deixa eu ver se é este. Apareceu como você está saindo? Não. Peraí. Só tá aparecendo umas pastinhas, né? Bem-vindo ao workshop, iniciar a reunião no Zoom, Facebook. Será que não é só clicar em ver resultados da votação aqui na tela mesmo? Não sei. Vocês estão vendo aqui, ó, estrutura do curso, encontro, como você está saindo? Agora foi? Não. Não? Não. Eu acho não, que pra tem gente mais... aparece a tela onde você entra para se cadastrar. E aí tem aquela parte para ver o resultado. É a tela da Lívia Moura que está sendo compartilhada. É a tela da Lívia Moura. A Lívia compartilhou sem querer aí. Não, mas tudo bem. Então eu vou compartilhar de novo. Pronto. Socorro, o que eu tô fazendo aqui? É porque vocês tinham desaparecido do computador, aí eu liguei no celular. Ah, agora sei. Olha, feliz. Sem problema, Lívia. A gente está todo mundo aprendendo aqui. A tecnologia vai pregando umas peças de vez em quando. Mas fica tranquilo. A palavra que está ganhando aqui, pelo jeito, é feliz. Curiosa, grata, feliz, animada, abundante, esperançosa. Muito gostoso de ouvir isso, de ver isso. Que lindo. E deixa eu ver se tem mais alguma voz para a gente... Se alguém quiser. Bom, eu queria falar que eu estou realmente muito, muito feliz e contente com o resultado de hoje. A gente estava bem ansioso com a quantidade de pessoas que se inscreveram, mais de 60, né? E estamos muito felizes dessa conexão incrível que está sendo criada aqui entre nós e animados para ver eu estou animadíssimo para ver os resultados que a gente vai conseguir juntos e de trazer esses conhecimentos, espalhar esses conhecimentos pelo Brasil e fora e afora também, né? Para a gente criar muitas moedas por aí e animar essas novas economias. Estou muito, muito, muito grato e feliz. Eu também. Eu comecei grata e saio grata. E eu saio mais leve. Saio tremendo menos. É muito engraçado, gente. É tão gostoso quando a gente conhece e percebe o poder dessa biografia, o quanto ela traz de confiança, sabe? De estar junto. O quanto, quando a gente não conhece, a gente tem medo. E quando a gente traz o conhecimento é como se fosse luz, né? A gente bota luz no quarto escuro. E quanto a gente fica leve e, assim, à vontade, confiante. Então, eu saio desse encontro muito confiante na gente. Confiante no trabalho, confiante nesse espaço que a gente está abrindo juntos, né? E doida para chegar semana que vem. Muito bom. Olha, terminamos no horário, hein? Vamos fazer foto de todo mundo bonitinho, assim, olhando para a câmera? Vamos.
Vou fazer uma foto aqui. Abram as câmeras para a gente fazer foto. Chuck, cadê você? Isso. Aê, sorrindo. Peraí, que tem 2 páginas, gente. É muita gente. Peraí. Muito bom. Você tirou foto dos 2? Peraí. Na minha tá acabando tá tudo. faltando Tati, Erison e Fabiola. Estão sem aparecer. O meu, Sorriam. eu tô duplicado. Ah, tá. Te vi ali em cima. Acabei de ver. O meu também tá duplicado. Ah, entendi. A gente tem clones aqui. Ok. Gente, quero dar vários recados, né? Muito importante, de novo, estarem lá no WhatsApp. Por favor, entrem no grupo para receber os recados, para a gente se falar por lá, mandar links e tudo, para tirar dúvidas. A gente vai mandar o link dos filmes por lá também. E também ver se vocês estão recebendo os e-mails. Qualquer coisa, manda mensagem para a gente, tá? No privado, para a gente resolver os problemas. Podem procurar também Simone, podem procurar a Angélica, a Rê, que vai estar com a gente no grupo lá do WhatsApp também, e a Andréia. Então, a gente quer estar olhando aí para todos da melhor forma possível e cuidando também desse grupo lindo, para a gente estar cada vez mais juntinho. E eu acho que é isso. O grupo lá do Facebook, ele é privado. É só pra gente. Então, tem que pedir para participar e a gente aprova. Né, Júlio? Sim. Só ir fazendo isso. E estão perguntando lá no grupo do WhatsApp também quando é que vai ser disponibilizada a transmissão, porque teve gente que não pôde acompanhar o encontro desde o início. Então, onde é que a gente vai disponibilizar isso? Ah, legal. Assim que a gente converter aqui e colocar no YouTube, a gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp e no grupo do Facebook, tá? Então, deve ser entre hoje à noite e amanhã cedo, tá bom? E se alguém tiver algum tipo de problema, que não queira aparecer, alguma coisa assim, fala logo pra gente. Uhum. O Telegram foi tentador, Vivian, mas a gente acabou optando ainda por ficar na tecnologia que o pessoal usa mais. Mas estamos explorando. O nosso grupo de comunidade maior já é no Telegram, né? Mas aí a gente está pensando nas ferramentas para usar aqui. A gente tem um grupo de estudos, né? Um grupo maior, assim, geralzão, no Telegram, tá? Mas o grupo da turma ainda é no WhatsApp para a gente poder ter mais inclusão, né? O Telegram não é todo mundo que tem ainda. Então, é isso, gente. Como é que sai? Como é que dá tchau? Seguimos conectados, gente. Boa semana e vamos se falando, então. Beijo no coração de todos. Abre o microfone, abre gente. O áudio, vamos falar. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Beijo. Valeu. Gratidão. Deixa eu ver, Márcia. Bota aí, eu quero ver o que é isso aí. Vocês são o quê? Pessoas especiais. Que lindo. Que lindo. Gratidão, gente. Bom domingo. Tchau. Tchau. Graças. Beijo. Vamos fazer dever de casa, hein, gente? Que dia! Senão a tia Renata vai brigar. Júlio e Rê, o pessoal no WhatsApp aqui está falando